Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Adolfo Clair. Hoje eu estou trazendo um convidado especial, um velho amigo de batalha, Lucas Banzoli, mais conhecido pelas tretas. Só que o Banzolão tem um detalhe muito interessante, que é o bicho já escreveu mais de 35 livros. Isso em português, fora os inglês e mais em 12 idiomas desconhecidos pela humanidade, né? E é isso aí. Salve, Banzolão. Quais foram os livros aí que você escreveu aí? Um resumão dos mais importantes. Salve, Adolfo. Deixa eu ver aqui a lista de livros, só para não esquecer nenhum deles. Se quiser compartilhar a tela, sinta-se à vontade. Ah, tá, beleza. Deixa eu compartilhar, peraí. Compartilhar. Tá vendo a tela aqui? Tá ótimo, tá aparecendo aí, ó. Então, aqui no site do .lucasbanzoli.com tem aqui a seção de livros aqui, né? E aí clica aqui, aí tem a tabela de versão digital, se quiser baixar o PDF, só dá um clique aqui e já baixa, ou a versão impressa, e você vai ser redirecionado para o lugar onde o livro está sendo vendido, né? São 28 livros em versão impressa, 19 em versão em PDF. Eu tirei um ou dois aqui que eu achei que estava muito ruim, né? Aí ficou com 19. O último, recentemente, que publiquei, esse aqui, a História da Misoginia. Lembra que a gente falou sobre isso numa live passada? Faz tempo já. Pô, da hora, sim, lembro. Então, eu terminei esse livro e agora estou fazendo um segundo livro que é sobre se a Bíblia é machista, né? Eu acho que o título vai ser esse mesmo, né? A Bíblia é machista, e aí eu vou falar tudo sobre o que compete à Bíblia, né? Esse daqui era mais sobre a questão da história. E também tem ainda a Verdade da Alma, que eu acho que é o livro mais importante, né? Que você falou que deveria ser a enciclopédia da Verdade da Alma, né? Eu não, foi outra pessoa. Quem sou eu para dar nome para seus livros, pô? Você tinha comentado. Aqui também 2 volumes do Quintas da Reforma, que também acho bem importante, que fala sobre todas as contribuições da reforma. A gente geralmente fala apenas do campo doutrinário, né? A Igreja Católica tem tal doutrina, a gente defende outra doutrina, mas aqui também é toda a base histórica, né? Tudo aquilo que a reforma foi importante no campo educacional, científico, social, em termos de economia, enfim, né? Liberdade, etc. Então, 2 volumes para mim também são bastante importantes. Que mais? Daquele escravidão. Da minha tese de mestrado, que eu transformei em livro. Deus ao Delírio, uma resposta ao livro do Dawkins, né, que escreveu sobre isso também. Calvinismo e Arianismo, também é um livro importante, também bem grande. Deixa eu ver o que mais. Esse Enigma Falso Profeta aqui é o livro que o pessoal menos comenta, assim, menos lido, mas é o que eu mais gostei de escrever. É um livro bem divertidinho, né? É tipo uma história, assim, e que você vai durante o livro, fala, se você quiser ir fazer tal coisa, você vai para tal página, senão você vai para outra página, entendeu? Aí você vai decidir o rumo que você vai ter na história, e no final das contas você vai ter que descobrir qual deles que é o falso profeta, né? Tá bem fácil, na verdade, para quem conhece a Bíblia, tá bem fácil a resposta, mas é um livro bem divertido, assim, eu gostei de escrever esse livro, né? Então, enfim, para quem quiser, é só baixar os livros aí. Então já viram que um homem é escritor, né? Apologista, ele tá aí desde o início da caminhada dele arrumando treta com os malucos, né? Inclusive, o porquê que eu decidi fazer essa live? Eu fui ver um debate dele com um carinha, e o carinha ofendeu ele como historiador. Falou assim: você, Lucas Banzoli, como historiador, falar que Patmos era uma prisão, onde já se viu? Eu falei, caralho, mano. Puta que pariu. Eu falei, cara, todo lugar que eu já li na minha vida com referência a Patmos, ou qualquer livro que você for estudar com relação a profecia, a questão bíblica, quando menciona João de Patmos, fala que ele estava preso no período. Era uma cadeia, né? E aí eu fui pesquisar historicamente, assim, deu uma gulgada assim, e falei, todas as referências, há uma menção clara de que Patmos do período romano no período do primeiro século, do Império Romano, era uma cadeia. E aí o cara vem ofender o Banzolão. Tipo, eu fiquei indignado, eu tava começando a gostar do cara, falei, pô, o maluco tá no nível do Banzolão. Quando eu vi isso, falei, não, é mais um idiota qualquer querendo falar na foto do Banzolão. Não, foi. Eu posso ler uma citação aqui? Do Vitorino, o pai da igreja do quarto século. Ele vai dizer o seguinte, numa obra famosa dele sobre o Apocalipse. Ele vai interpretar aquele versículo que diz: e ele me disse, importa que profetizes outra vez os povos e as línguas, as nações, há muitos reis. Ele vai comentar o seguinte em cima disso: ele diz isso porque quando João disse essas coisas, ele estava na ilha de Patmos, condenado ao trabalho das minas por César Domiciano. Ali, portanto, ele viu o Apocalipse, e quando envelheceu, ele pensou que finalmente receberia sua renúncia pelo sofrimento. Sendo Domiciano morto,
todos os seus julgamentos foram cumpridos. E João, sendo demitido das minas, posteriormente entregou o mesmo apocalipse que havia recebido de Deus. Isto é, portanto, o que ele diz: vocês devem profetizar novamente para todas as nações, porque vocês veem as multidões do anticristo se levantarem, e contra eles se levantarão outras multidões e cairão a espada de um lado e do outro. Então aqui ele diz que João estava preso lá, condenado aos trabalhos das minas pelo Domiciano, né, nas pedreiras lá, e que ele, por causa disso mesmo, ele não podia escrever lá. Ele teve as revelações lá e depois ele saiu da ilha de Patmos para escrever o livro dele, né? Agora, o que é mais engraçado é que eles não apenas negam todos os testemunhos históricos, e a gente fez uma live recente sobre isso no meu canal no sábado, onde eu li várias outras opiniões de historiadores e tudo mais, né? Corroborando tudo isso, né? Mas o mais engraçado é que ele fala de fato, João não podia sair daí. Então, se ele não podia sair daí, ele estava preso, né? Ele ia fazer analogia lá com o Fernando Henrique Cardoso, que foi exilado da ditadura militar, foi para a França. Eu falei, cara, na França ele podia sair da França para qualquer lugar que ele quisesse, né? Não tem nada a ver com o exílio de João, né? Enfim, aí depois ele tem um trecho lá do debate que ele chega a dizer que João não estava preso porque ele podia conversar com as outras pessoas em Patmos, né? Quer dizer, se você está preso, você não pode falar com ninguém, você coloca uma mordaça na boca, né? Pelo amor de Deus, né? O cara no sistema prisional hoje, ele não pode falar com o cara da cela ao lado. Pois é. Ó, pra vocês terem noção, eu gosto de assistir esses podcasts, acompanhar os podcasts policial. Sabia que dentro os policiais, os carcereiros falam assim que os cadeiros são tão malandros que eles desenvolveram um sistema de transportar sêmen de uma cela para outra. Cara, meu Deus. Sêmen, os caras fazem cachaça dentro da cadeia. Você acha que... É isso. Mas tudo bem, o foco hoje não é falar sobre questões apologéticas, mas sim um lado que nunca nenhum apologista vai conseguir explorar do Banzolão. Não é isso que vocês estão pensando. É o lado professoral do Banzoli. Porque Lucas Banzoli não é um VA. Banzoli não é um vagabundo atuante. Lucas Banzoli é professor de história, para quem não sabe, né? Eu não sei por que ele foi parar na teologia, mas eu sei que ele é formado em história. Fala para nós aí um pouquinho da sua formação, Banzolão, e desde quando você dá aula, mano? Bom, eu dou aula desde 2020. A primeira formação minha foi em comunicação institucional pela FPR, que é um curso parecido com jornalismo, só que mais fácil de passar, por isso que eu fiz. E só que durante o curso mesmo eu já percebi que não era para mim, né? Só que aí, como não sou de voltar atrás, assim, hoje eu vejo que foi um erro. Eu devia ter voltado atrás mesmo, reconhecido, cancelado, né, parado e feito outro. Só que naquela época, eu acho que por ser teimoso, ou sei lá por quê, eu falei, sei lá, falta mais um ano para acabar, vamos até o fim, então, né? Daí eu perdi tempo e acabei terminando esse curso que não me serviu para nada. Até hoje não sei o que é isso, né? Se alguém não me pergunte como é que é esse curso, que eu não sei explicar direito, né? Então, tanto que eu não faço ideia. Mas aí depois eu fiz aquilo que eu gosto de fazer, que é a teologia, né? Eu fiz o mestrado lá na Faculdade Teológica Batista do Paraná, só que o problema é que tem pouquíssimos seminários para dar aula, né? Então, você termina, tá diplomado, mas beleza, você vai dar aula no quê? Aí não tem para onde dar aula, né? Eu enviei currículo lá e ninguém aceitou. Então, eu falei, bom, vou ter que dar aula de outra coisa. Que outra coisa que eu posso dar aula? Aí eu pensei, bom, o que eu gosto mais? Depois da teologia, o que eu mais gosto? É história. Então, eu fiz licenciatura em História, e aí depois, em 2020, eu comecei a dar aula. Foi nessa época, eu tinha dado 2 aulas em sala de aula, era o CBEJA. Você sabe o que é CBEJA? Não sei se aí é o mesmo nome. Aqui tem o Enseja, aqui em São Paulo tem o Enseja, que você faz uma prova, pega o diploma de ensino médio. Tem um bagulho chamado cerveja também, que o pessoal vai toda sexta-feira beber no bar. Não é isso. Brincadeira, não. Tem alguns sistemas, né? Enseja, que é um sistema que o pessoal vai estudar, tipo assim, faz 3 anos em um, né? Que é para pessoa adulta, né? Isso, exato. Basicamente é isso. Que eu acho que em outros lugares chamam de EJA, aqui se chama CBEJA. Isso. Que aí o cara, por exemplo, ele acabou saindo da escola, no ensino fundamental médio, e ele faz esse EJA aí para compensar o tempo que ele perdeu. Aí ele vai ficar menos tempo lá tendo aula, né? O Lula fez isso, né? Antigamente se chamava supletivo, né? O Lula fez isso, porque ele fez só até a 4ª série, ele fez supletivo, né? E aí, naquela época, não tinha aula para ninguém, né? Mais porque eu estava no fundo da lista, né? Porque eu não tinha experiência, não tinha nada.
Aí eu acabei pegando o que geralmente é assim, né? O primeiro emprego que a gente pega é aquele que ninguém quer pegar, né? Aí tinha sobrado esse, do EJA, que aí é bem estranho, assim, é bem diferente. Eu não vou dizer que é ruim, mas é diferente, porque você vai para uma sala, tem vários ali com, sei lá, 16 anos, que poderia estar tendo aula normal, assim, né? No ensino médio normal, e tem outros ali de 20 e poucos, 30 e poucos, 40 e poucos, né? Às vezes até 50 e poucos, né? Então é bem maluco, assim, né? Fica... E assim, eu gosto assim de. Eu sou bastante adaptável ao estilo de turma que eu dou aula. Então, por exemplo, estou dando aula para um sexto ano, eu vou ser bem mais brincalhão do que eu seria para um terceiro ano do ensino médio, por exemplo, né? Só que aí você está numa sala que reúne adulto com adolescente, com jovens, você fica meio tipo, o que eu vou fazer agora, né? Mas, e ainda mais primeiro dia de aula, né? Mas, enfim. E aí eu só dei 2 aulas lá, e aí já veio a pandemia, né? E aí teve que ficar o ano inteiro dando aula à distância, né? Naquela época. Aí depois, só em 2021, que vai voltar daí, a dar aula na sala de aula mesmo, né? Esqueci de falar uma coisa. Eu tô no estado de São Paulo, o Banzolão tá no Paranazão, ali no norte de Curitiba. É uma cidade que fica ao norte de Curitiba, se eu não me engano, tá? Então por isso que tem nomenclatura diferente, para quem não estiver sabendo. Mas o interessante aqui, Banzoli, que você mencionou, aqui tem muito professor que prefere dar aula no supletivo, cara. Eles não tem professor que prefere pegar aula para dar no supletivo à noite do que dar aula para criança. É meio Porque curioso isso. não, mas é fácil explicar. Porque, por exemplo, quando você pega a molecada de ensino de escola normal, eles são obrigados a estarem na escola. O pai e a mãe obrigam a estar na escola. Só que o cara que volta pro supletivo, ele tá lá porque ele quer. Então, a postura dessa pessoa dentro da sala de aula, dessa pessoa dentro da sala de aula, é completamente diferente. Então, por isso que tem professores que preferem dar aula no supletivo. Porque você pega a pessoa mais velha ou ela com a mentalidade de querer estar ali para aprender alguma coisa. Então, o que você passar pro cara, ele vai comprar. Com as dificuldades ou não, mas ele vai comprar. Vai levar, porque ele quer estudar, entendeu? Isso que você falou faz bastante sentido. Mas aqui no Paraná, pelo menos aqui na minha cidade, né, São José dos Pinhais, é assim, todo final de janeiro, eles reúnem todos os professores PSS para pegar as aulas que sobram dos professores concursados, né? E aí eles chamam lá os 50 primeiros da lista e vai pegando um por um. E o que vai sobrando é aqueles que ninguém quis pegar. E o EJA é sempre tá lá no final, assim, ou seja, o que o pessoal não quer pegar, né? Não sei por quê. Mas pela minha experiência lá, eu tinha feito estágio no EJA antes de ter dado aula. E uma das. É que tem vários EJA, né? Na verdade, no central, né? No principal, vamos dizer assim, era uma sala com 4, 5 alunos só, né? Então, tipo, deve ser super chato dar aula para 4, 5 pessoas, né? Não tem ninguém que comenta nada, ninguém que fala nada, você fica lá tendo que ficar 2 horas lá falando sozinho, deve ser meio chato. E no outro, era um lugar super afastado, assim, que literalmente ficava do lado de uma penitenciária, e até brincava, né? Se fizer bagunça, já vai direto para lá. Mas. E é um lugar assim tão perigoso, para você ter uma ideia, que lá eles encerravam mais cedo, a hora de noite, só que ao invés de terminar, eu não lembro que horário que terminava de noite. 11 horas da noite. 11 horas. Só que eles terminavam 1 hora mais cedo, terminavam às 10, eles inclusive começavam mais cedo por causa disso, de tão perigoso que era a região lá, né? Então, tinha vários professores que já perderam o carro lá, que foram assaltados, enfim, né? Então, é barra pesada. Talvez por isso que eles não gostam de pegar aula aqui de EJA, né? Mas o que você falou tem razão. Na pouca experiência que eu tive de dar aula presencial lá no EJA, eles são mais quietos, vamos dizer assim, do que o ensino regular, obviamente. Mas a gente não pode deixar de mencionar que muitos ali, eles pararam de ter aula normal justamente porque eles repetiram muito, né? E se eles repetiram muito, normalmente é porque eles eram muito bagunceiros, foram expulsos da escola, reprovaram muitas vezes, né? Ou seja, é o tipo de aluno mais problemático. Só que por ser mais velho, eles têm menos energia, vamos dizer assim, para ficar fazendo bagunça o tempo inteiro que nem uma criança, né? Então, também não é tão fácil assim, né, eu diria. Não, e fora que também, por exemplo, o cara do supletivo, ele já trabalhou, ou ele trabalha. Todo mundo sabe, cara, todo mundo muda no primeiro trabalho, cara. Você chega no trampo, você aprende a ser obediente. Aí o cara, ele leva essa postura para a sala de aula, entendeu? Então, você tem a idade, o trabalho, a experiência de vida, a pessoa tá ali porque
quer. Então, soma tudo isso. Soma Sim. tudo. Então, Inclusive... pelo menos... Pode falar. É que estava falhando a conexão, daí eu não percebi que você tinha parado de falar. Pode continuar. Sim. Porque aqui, pelos professores que eu conversei, tem isso, entendeu? Tem muito disso. Os professores falam isso, comentam, nós gostamos, né? Alguns professores eles têm essa opção. Porque, cara, se ele dá 1 ano, 2 anos, 3 anos com um moleque de 6ª série, bicho, é zica, cara, é zica. Então tem cara que eles preferem mais pegar turmas assim. Mas ainda assim sobra bastante aula de supletivo. Sexto ano para mim até é menos ruim, porque sexto ano eles acabam de vir do quinto, né? E eles, alguns respeitam mais, vamos dizer assim, eles acreditam que podem ser reprovados, né? Você dá uns pitos, assim, um sermão na sala, eles fazem mais ciência. 7º e 8º é o pior, assim, né? É o mais complicado. Mas sobre o supletivo, que a gente estava falando, o problema que eles têm lá é justamente isso, que como eles trabalham bastante, eles têm uma evasão escolar muito grande, né? Além do fato de já ser pessoas que já tinham abandonado a escola antes, né? Então eles têm uma predisposição, vamos dizer assim, a isso. Inclusive tem salas lá, eles falam sobre isso, né? Que tem, na última vez que eu dei ela lá, já faz bastante tempo, eles estavam com uma discussão que era justamente essa, que eles estavam com medo de que eles tivessem que fechar as portas de tanto aluno que estava abandonando, ainda mais na época da pandemia, e aí não ia ter mais aluno lá, né? Ele teria que abandonar, fechar o EJA, seria uma tragédia, né? Porque aí tem turmas assim que fica com metade dos alunos ou menos, né? De tanto aluno que abandona. Ou então que chega de noite, isso aí não é só do supletivo, do ensino médio também, normal, mesmo primeiro ano, assim, aluno que está de noite, você fica lá dormindo a noite, a aula inteira, né? E eu deixo lá dormir, eu não vou ficar chamando a atenção dele para dormir, né? Pelo menos dormir não está atrapalhando minha aula, já é uma grande coisa, pelo menos, né? Mas tem bastante disso, né? A gente fica dormindo por causa disso. Mas entende o seguinte, imagina lá, o maluco trampou o dia inteiro de servente de pedreiro, cavando buraco. Chega de noite, o cara ainda teve a coragem de conseguir chegar na sala de aula? Não, deixa o cara puxar um ronco lá, velho. Exato. Não, o pior é quando tem aluno do 6º ano que fica dormindo. Tem um aluno meu desse ano que ele faltou metade das aulas, depois empurraram ele para ele passar, mesmo assim, e ele dormia, todas as aulas que ele participava, que ele via, ele dormia, né? Teve um dia, até isso no final, né? Foi muito engraçado isso, que entrou a diretora do colégio e do lado dela estava o policial do colégio, que eles foram dar um recado lá. E aí, imagina, só de entrar a diretora, já todo mundo fica com medo, né? Entrar a diretora, o policial junto, que eu nunca tinha visto entrar na sala de aula, aí imagina o medo, né? Daí ele continuou dormindo, daí o policial chamou a atenção dele, você tá dormindo? Ele só levantou assim, e voltou a dormir, assim, pra você ter uma ideia de como a coisa é. Não, mas eu dormia na sala de aula, rapaz, você é louco? Eu gostava de dormir na sala de aula. Não condeno ele, não. Não condeno ele, não. Durmo na sala de aula, durmo na igreja. Cara, eu sou um cara bom de cama, né? Dormir na igreja é complicado, né? Pensa num cabra bom de cama, sou eu, cara. Eu deito, durmo, só acordo no outro dia, velho. Né? Mas, aí nós já estamos batendo um baita papo sobre enseja, sobre isso, cara, da hora. Então, sua primeira experiência foi pisando o pé na sala de aula para supletivo, então, da hora. Sim, mas aí como eu falei, né, deu 2 aulas, já poderia, agora eu fiquei em casa. Bom, de certa forma foi até bom, porque aí eu continuei recebendo mesmo de antes, só que sem precisar ir dar aula, né? Ficou só a distância, ficou mais fácil. Só que eu até gosto dessa interação, né? Assim, porque eu basicamente saio de casa, só saio de casa para dar aula e para ir para a igreja, né? Eu não vou para nenhum outro lugar. Então, às vezes eu sinto falta de aula justamente por causa disso, né? Tá precisando arrumar uma cearense ou uma paulista, rapaz. Cearense. Tá bom. Por que especificamente uma cearense? No dia que você conhecer uma, você vai entender. Então. Mas vamos lá, então você já deu aula para 6º, 9º, 7º, 8º, primeiro, segundo, terceiro? Isso é muito engraçado, porque eu já dei aula para todos os níveis assim, que dá para dar aula, né? Do sexto ano até do fundamental, até o 3º do médio, e para o EJA. E já dei aula, até anotei aqui para não perder as contas, já dei aula de 6 matérias diferentes para 8 colégios, 9, né? Contando o EJA, 9 colégios diferentes. Isso tudo em apenas 4 anos. E é engraçado, porque ano retrasado, né, que acabou de virar o ano. Ano retrasado, eu perguntei, eu estava no colégio,
eu perguntei para uma professora lá quantos colégios que ela já tirou aula, né? Porque ela estava se aposentando, né? Estava prestes de aposentar. Então, eu presumo que ela deu aula durante, sei lá, 30, 40 anos, sei lá, né? Aí eu pensei, bom, ela deve ter dado aula há muito tempo, né? Eu queria saber, né, se esse colégio, é que eu estava entrando no colégio, né? Eu queria saber se o colégio era bom, comparado com outros colégios e tal. Ela falou, eu não sei, porque eu nunca dei aula em outros colégios. E ela estava ali desde sempre, né? E aí eu pensei, nossa, eu aqui, em 3 anos, já tinha dado aula em quase 10 colégios, de tudo que é matéria diferente, né? Porque a gente, PSS, a gente vai pegando aula de lá, né? E aí, e geralmente não é aula até o fim do ano, você pega a aula para cobrir a falta de outro professor. Você sabe disso porque você também é professor PSS que nem eu, né? Então, professor, você pega lá, por exemplo, 2 meses, 3 meses lá, aí acabou, volta, tá na rua, tem que esperar abrir em outro lugar, aí você pega em outro lugar, assim por diante. Então, tá sempre rodando, e principalmente porque em história tem muito professor estudando, muito, muito mesmo. Tipo, você chega até o final do ano e eles não chamaram um pouco mais da metade assim da lista, né? Então, por exemplo, tem 120 professores, eles chamam até os 60, falando assim, né? De tanto professor de história que tem. Só que em outras matérias é o contrário, eles não têm professor, não tem. Eles têm que chamar professor de história para dar aula, sabe, de educação de física. arte, geografia, história, ciência. Exatamente, exatamente. Falta todas as matérias. Inclusive, a primeira vez que eu dei aula para o ensino regular, eu não dei aula de história, foi de geografia. Eu estava super com medo, né? Porque, imagina, né, a primeira vez que você vai dar aula na sua vida para criança, assim, né? Aula de sala lotada. E se bem que naquela época não estava lotado ainda, porque estava voltando a pandemia, estava aos poucos, tinha muito aluno que não via, mas todo mundo, e aí tinha que dar aula, e nem era a minha matéria, era de geografia, né? Aí depois, eu até anotei aqui, depois de aula de geografia, já dei aula de história, de ensino religioso, cidadania, civismo, filosofia e sociologia. E por muito pouco eu ainda não peguei aula de artes, teve várias oportunidades de pegar aula de artes, já cheguei quase a pegar. Esse daqui eu nem sei desenhar, eu só sei desenhar em palitinho, assim, quase peguei aula de arte. Ainda bem que eu não peguei, né? Mas para você ver como é que tem falta de aulas, né? Eles vão jogando aula para Deus e o mundo, né? Eu comecei a entender o seguinte, aqui em São Paulo é um pouco diferente. Tem esse esquema de PSS que você comentou, mas é assim, aqui tem os professores efetivos, tem os professores estáveis, que são professores que são os primeiros da cadeia alimentar, são os que pegam as aulas, escolhem a escola e a aula que eles querem dar. Sim. Aí você tem o categoria O, que são pessoas como eu que vão entrar agora pelo estado de São Paulo. Presta o concurso, mas não passou. Ou passou numa posição muito baixa, 12 mil. Eu ainda tirei bem, fui 12 mil. Foram 289 mil inscritos. O que acontece? 289 mil? Caramba. Tem nego do Minas Gerais, Mato Grosso, Paraná, que veio fazer prova aqui no estado de São Paulo. É verdade. Eu lembro que teve uma professora de um dos colégios lá que falou que ia fazer esse concurso aí em São Paulo, né? Agora que eu me lembrei, tem razão. Isso. Só que assim, a vaga para quem entra como efetivo é bem pouca. Então aí tem o categoria O, que é o professor contratado por um ano. Então, por exemplo, agora a gente aqui, eu estou esperando, dia 17 de janeiro, estou esperando sair para eu atualizar meus dados pelo site do Estado. E aí, dia 5 e dia 7, vai ter a atribuição de aula para categoria O. Então, todas aquelas aulas que os efetivos e os estáveis não pegaram, nós, categoria O, vamos pegar. E aí a gente vai escolher a escola. As aulas que sobrarem, se não forem cobertas todas as aulas no dia 5 e dia 7, aí sobra para o PSS, que é para os caras igual você, né, que você deu aula. Entendeu? Ou seja, deixa eu ver se entendi. Existe uma categoria que é dos concursados, outra dos PSS, e no meio deles existe um meio termo, vamos dizer assim, é isso? Que é o categoria O, que ele é estável por um ano, ele fecha a aula por um ano. Então, por exemplo, tem uma escola a 2 km daqui, esse ano vamos supor que eu consiga fechar a aula aqui. Ano que vem pode ser que eu não consiga fechar a aula aqui, então eu vou ter que escolher, eu vou ter que pegar uma outra escola. Entendeu? Então depois dura um ano só, aí depois você deixa de ser estável e volta a ser PSS, é isso? Que é contratado, pro categoria O é o contratado, eu sou contratado por um ano no estado. Aí Sim, eu posso... A minha dúvida deu um ano, aí no ano seguinte você volta a ser PSS ou você continua a ser categoria O? Eu tenho que me inscrever para ser categoria O, porque senão eu só vou pegar aula como PSS. E como é que é para se inscrever para ser categoria O? Cara, no caso aqui é quem prestou concurso em 2023. Eu prestei concurso, então eu sou categoria O. Eu vou entrar como categoria O. Aí não sei como vai ser no ano que vem. Mas esse ano tá sendo assim. Antes era por um negócio chamado Banco de Talentos.
Você se inscrevia no site, Banco de Talentos, tentava pegar as turmas numa data específica e aí partia para cima, entendeu? Uhum. Porque aqui eu tenho, como categoria O, eu tenho que escolher a diretoria de ensino. Então, por exemplo, tem a diretoria de ensino de Taubaté e de São José dos Campos. Eu escolhi de Taubaté para pegar aula aqui em Caçapava. E aí assim vai seguindo. É desse jeito. É bem da hora. Sim. Aí vamos ver o que, se eu consigo fechar pelo menos 30 horas ou 40 horas de aula. Se eu conseguir fechar 40 horas de aula, é um salário base. E que dia que eles vão distribuir as aulas? A atribuição de aula vai ser dia 5 e dia 7. De fevereiro, né? Fevereiro. Fevereiro. E você também tem aí que fazer laudo médico, histórico de antecedentes criminais. Isso. Mas é assim, eu faço a inscrição dia 17, a atribuição dia 5 e dia 7, e aí quando eu chegar lá, eu tenho que ir na diretoria de ensino, pegar o comprovante que eu peguei as aulas, descer na escola, e na escola eles vão pedir todos os laudos médicos. Ah, então peraí. No primeiro dia 17, agora de janeiro, você vai ter que se inscrever para a categoria O, é isso? Isso, eu vou ter que mostrar interesse, vou ter que atualizar meus dados. Aí no dia 5 e no dia 7, na minha diretoria de ensino, vai ter a atribuição de aula. Aí eu atribuo a aula. Peguei as aulas, aí os caras vão dar para mim a documentação para eu vir na escola para ver a exigida para eu poder. Entendeu? Sim. Oh, legal, gostei. Mas aqui é diferente. Aqui só tem concursado ou PSS. Eu nunca ouvi falar dessa categoria O aí, né? Mas é porque é exclusivo do estado de São Paulo. Porque o que acontece? Cada legislação que foi desenvolvendo foi surgindo uma categoria. Você tem os efetivos. O que é o efetivo? É o cara que passou no concurso e está lá há 200 anos. Tem o estável, que foi o cara que prestou concurso ou trabalhou para o estado até 2009. De 2009 para frente, você teve os outros concursos que foram surgindo, e aí quem foi se tornando categoria, se tornando efetivo. Mas quem não foi se tornando, aí foi entrando como categoria O. Entendeu? Interessante. Eu ouvi aqui no Paraná, eles criticam bastante aí em São Paulo, porque eles chamam de uberização dos professores PSS, porque eles falam assim, uma coisa que eles criticam muito, e você pode me confirmar se é verdade ou não, que eles têm tipo um aplicativo onde eles falam, tipo, agora o professor fulano de tal faltou em tal colégio, em tal horário. Aí o professor que chega lá primeiro, ele pega aquela aula para dar naquele colégio aquela hora. É assim mesmo que funciona? Como? Aqui no estado de São Paulo? Isso. Não. Não sei. Não sei como é que funciona. Eles que era assim, tipo, aí ele falou que tinha até professor que ficava na porta de colégio esperando para ver se algum professor faltava para ele pegar a aula naquele horário. Isso, depende muito da região. Por exemplo, esse ano de 2023 eu entrei como professor eventual para o município, para a escola municipal. Então eu fiz todo o meu contrato foi dentro da prefeitura e por aí vai. O eventual, ele é o professor substituto, eu substitui tudo. Só que também eu não tinha turma fechada. Então, por exemplo, eu dei aula 1 mês e meio e depois não fui chamado mais para dar aula. Mas existem escolas em São José dos Campos, por exemplo, que o pessoal fala que o professor vai lá, 2, 3 professores e fica esperando na porta da escola ou dentro da sala dos professores algum professor faltar, porque falta muito professor. Acontece. Caramba. Né? Porque você tem... Aí nós entramos num outro caso. Mas aí eu quero que você responda essa pergunta aqui pro Fire Game, ó. O Fire Game perguntou o seguinte, ó. Mas para dar aula de uma determinada matéria, não tem que ter formação na mesma? O Banzoli disse que deu aula em 6 matérias diferentes. Ele tem formação nas 6 matérias ou não é necessário? Não, então, eu só tenho formação em história para dar aula das matérias regulares, né? Mesmo teologia não serve para dar aula de ensino religioso, por exemplo. Só que, assim, quando eles pegam eles chamam todos os professores, vamos supor, de geografia, né? Eles chamaram todos de geografia. E vamos supor que eram 50 PSS que tinham geografia. Chamaram todos os 50 já estão empregados lá, e mesmo assim ainda tem aula sobrando, aí eles começam a chamar de outras matérias. Aí chama das matérias mais próximas, né? O que seria a matéria mais próxima de geografia? História. O que mais seria a próxima de geografia? História, filosofia. Filosofia, exato. Né? Aí eles vão chamando, né? Então, o que for mais próximo daquela matéria, eles vão chamando. Então, por isso que eu já dei aula de, deixa eu ver aqui, eu anotei aqui, sociologia, filosofia, ensino religioso, geografia, você vê que são matérias mais próximas, assim, né? Mais ou menos próximas de história, né? Eu nunca dei aula de, sei lá, educação física, matemática, física, né? Essas coisas não, porque fica muito distante, eles vão chamando o que fica mais perto, né? E no caso em inglês também, qualquer um que tiver,
como é que chama? Proficiência, pode dar aula de inglês também se quiser, né? Mas aí tem que ter aquele atestado lá que sabe inglês, né? Mas enfim, é assim que funciona. Teoricamente, isso dá para pegar se você é licenciado naquela área e tudo mais. Mas se faltar professor, e no final das contas acaba faltando mesmo, pelo menos aqui, né? Não sei como é que é lá em São Paulo. Lá em São Paulo eu acho que tem bem mais professor, então não tem essa de professor de história pegar aula de outra matéria. Mas aqui, como tem bastante falta de professor, então a gente acaba dando aula de tudo que é matéria que sobe. Nesse ano que se passou, eu dei aula só de história mesmo, porque felizmente eu acabei ficando melhor ranqueado, né? Porque quanto mais tempo de experiência você tem, mais você cresce na pontuação que eles fazem lá, e aí eu consegui pegar aula da minha matéria mesmo, né? Mas em outros anos eu já peguei tudo que é coisa, né, que sobrava. Eu como eventual aqui, como eu já disse, eu já peguei até aula de matemática, bicho. Imagina lá, você pega 6 aulas de matemática. Não, se é 6 aulas de matemática, uma aula cada turma, você se vira, né? Você arranha. Mas quando você chega de manhã cedo, 7 horas da manhã, 2 aulas de matemática para a mesma turma, que é normal. Não dá nem pra, pior que não dá nem para passar um videozinho assim, né? Como se fosse lá, professor de geografia. Ó, quando eu dava aula de geografia, eu não sabia muito de geografia, né? Eu ficava passando vários videozinhos, assim, né? Eu passava videozinho, explicava o videozinho, passava atividade, né? Mas com matemática nem dá para passar vídeo, né? Nem isso nada, cara. Não, cara, teve uma turma que eu cheguei, cara, foi de manhã cedo, foi muito engraçado, Banzolão, essa experiência foi muito louca. Eu sei que o entrevistado aqui é você, eu tenho que deixar você falar, mas eu cheguei na sala de manhã cedo, já olhei pra cara do pessoal, falei assim, ó, eu sou o professor Adolfo, sou formado em História, não sei por que motivo seu professor de matemática faltou, não tem problema, mas tem um bagulho simples, o quê? Eu não sei porra nenhuma de matemática, minha gente. Falei assim na sala, velho. Velho, todo mundo cascou o bico da risada. Vocês têm a opção, ou eu dou aula de História, ou eu tento dar aula de Matemática. O que vocês querem? Ah, professor, mete bronca aí, mano. Dá uma aula de História pra nós. Aí eu comecei a dar aula de Matemática, comecei a dar aula de História, mas voltada pra Matemática. Então, por exemplo, eu expliquei para eles como se funciona o teorema de Pitágoras, expliquei para eles a origem dos números que eles utilizam, né, os números arábicos. E aí, aí eu fui enrolando, velho. Fui enrolando e dando minha aula, cara. E a molecada gostou. Mas não foi aula de matemática, números, foi aula de história voltada para matemática. Gostei. Não, eu tenho uma vez lá que eu tive que dar aula de cidadania. Você sabe o que é cidadania e civismo? Já ouviu falar dessa disciplina? Cara, foi a minha primeira aula, cara. Eu tava trampando de pedreiro, só pra você ter noção, eu tava trampando de pedreiro, mó neblinaço. O diretor ligou, Adolfo, você pode vir aqui dar aula pra gente aqui, não sei o quê? Falei, aonde? É na escola tal. Falei, tô chegando, é daqui 40 minutos, né? Eu falei, daqui 20 minutos. Falei, eu consigo chegar aí dentro de 20 minutos. O que eu fiz? Tava sujo de pedreiro, não tinha nem... Foi a primeira vez, montei na moto, desci pra casa, que era tipo assim, a escola fica no centro. Eu fui pra Zona Sul, que é onde eu moro, troquei de roupa e voltei, aí cheguei na escola. Cheguei na escola para primeira aula. Cidadania. Não era aula de história, foi cidadania. Eu olhei e falei, cara, o que eu tenho que falar? Ele falou, cara, fala sobre projeto de vida. É projeto de vida, você tem que conversar com ele sobre o futuro. Falei, já era, mano, porra. Aí eu falei assim, ó. Cheguei pra turma, olhei depois que o diretor saiu, olhei pra cara de todo mundo e falei assim, ó. Vocês têm a sorte que eu sou. É a primeira aula, vocês são a primeira turma, a primeira aula que eu tô pisando no pé. E eu tenho que falar para vocês sobre o futuro. Eu tenho um negócio para dizer para vocês. Até 20 minutos, até 30 minutos atrás, eu estava sentando lajota no residencial Malibu aqui, no condomínio Malibu. E eu agora estou chegando aqui, estou me tornando, eu estou fazendo aquilo que eu queria fazer, que é ser professor. Então, vocês têm que se preparar. Passei 14 anos na construção civil. 14 anos trabalhando de pedreiro. E eu estou aqui agora dando aula para vocês. Isso é futuro. Eu comecei a falar disso aí, mano. E a molecada curtiu. Mas você é bom dessas coisas. Eu não sei conversar desse tipo de coisa assim, entendeu? Eu só mais passa coisa no quadro, eu mando copiar, faço atividade. Eu não sei ficar conversando esse tipo de coisa assim que você faz, né? Mas isso aí foi ótimo para você. Para mim foi pior, porque eu tinha que dar aula, eu peguei lá a aula, era junto, né? Tinha aula de história, o professor que eu estava substituindo, ele dava aula de história e de cidadania e civismo. Aí, você quer pegar essas aulas? Tá, eu pego. Daí, só que eu nem sabia que era isso. Né? Eu tinha que dar aula, tipo, no dia seguinte, alguma coisa assim. Imagina, de um dia para o outro, você tem que pesquisar na internet do que se trata, que raios é isso de cidadania e civismo, para depois você ainda conseguir preparar uma aula totalmente de improvisação, claro, né? Para isso. Aí depois que eu fui entender que era a mesma coisa que tinha lá no regime militar, porque
era uma escola, como é que chama? Uma escola cívico-militar, né? Então, eles têm essas matérias aí, né? Então, eu tinha que dar aula, por exemplo, né, sobre as constituições do Brasil, né, sobre como ser um bom cidadão, blá, 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 né? Esse tipo de coisa, né? Mas do início até assustei, né? Cara, que é isso que eu vou dar aula? Que é isso, cidadão? Não, mas isso aí é fácil, porque tá relacionado com história. Qualquer matéria relacionada com história, você se vira. Sim, Mas assim, e quando você pega a matemática, bicho? mas Pô, eu fui ver umas contas, cara, eu falei, cara, isso aqui é coisa do demônio, mano, olhando pros alunos, cara, eu lendo o bagulho assim, ó. Mas, cara, gente, eu estudei história, eu não estudei essa coisa do demônio aqui não, velho, a molecada doida, rapaz, achando de verdade. cara, eu já esqueci completamente o que é a fórmula de Bhaskara, como é que faz, teorema de Pitágoras, álgebra, cara, não sei nada. Outro dia falaram lá de equilátero, triângulo, não sei das quantas, eu nem lembro de nada, esqueci tudo, assim, da época da escola. Até porque a gente não precisa usar isso na prática, né? Tipo, nunca precisei usar isso, né? Então, na época da escola, a gente já falava, né? Por que a gente vai usar isso na prática? E os professores tentavam convencer a gente, não, vai ser importante e tal. Não foi nada, né? Continua sendo inútil, né? Mas para dar aula de matemática tem que saber, né? Então, felizmente, nunca tive que dar aula de matemática, né? Mas eu me solidarizo com você, né? Mas assim, todas as matérias que eu peguei, ciência, português, até inglês, bicho, ô, imagina eu, professor de grego, uma molecada, sexto ano, e tinha que dar aula de inglês? E Não, como é, mas é inglês, assim, você sabe inglês? cara, inglês eu não sei não, mas eu cheguei para eles e mostrei para eles como se estudar uma língua com base na linguística. Então eu já cheguei e meti, tipo assim, Gênesis 1 em inglês. Aí eu fui lá e mandei Gênesis 1 em alemão. E, Caramba. e aí eu expliquei para eles a base das línguas europeias, né? Aí, em vez de eu dar aula de inglês, eu dei uma aula de linguística para molecada de sexto ano. Aí você chegou a dar aula de grego também, na aula de inglês? Não, eu meti texto, eu meti palavra em grego, em hebraico, meti lá, cara. Que legal. Pô, a molecada. Oh, a molecada olhava assim e falava, tipo, não é que eles se impressionavam, mas eles olhavam assim e falavam, peraí. Meu professor sabe grego? O professor sabe alemão? Meu professor sabe alemão? Eu não sei porra nenhuma, né, cara? Sei assim. Aí eu coloquei, por exemplo, I got Sprachen, aí coloquei o texto em alemão. Eu falei assim, o que está sendo dito aqui? Eu falei, não sei. Eu falei, e God say, né? O speaking God. Aí Deus falou. Eu falei, tá vendo? Olha como que o inglês é parecido, a estrutura do inglês é parecida com a estrutura do alemão, porque são línguas irmãs. Eu falei assim, ó, como é que se fala montanha em português? Montanha. Em espanhol, montanha. Como é que se fala em inglês? Mountain. Como é que se fala em francês? Mountain. Eu falei, tá vendo? Todas essas línguas, elas derivam da mesma língua. E aí, velho, ó, rapaz, sabe aula de geografia, tá na aula de geografia, e eu vi lá uma palavra lá, panta talassa. Eu parei a leitura do aluno, falei assim, você sabe o que significa panta talassa? Eles falaram, não. Eu fui lá e coloquei em grego o que significa a palavra panta talassa. Coloquei a palavra pantas em grego e a palavra talassa em grego e joguei pro significado do que estava no texto. Imagina, um moleque, sétimo ano, sexto ano, olhar um bagulho desse e falar assim, meu professor sabe grego, porra. Eu sou foda. Aí, outra, o testemunho unânime, assim, todos os alunos que eu tenho, de qualquer escola, de qualquer ano, eles falam a mesma coisa, eles sempre falam mal dos professores de inglês, que os professores de inglês deles, pode estar lá 10 anos, não importa, é 10 anos ensinando só o maldito do verbo to be, não ensina mais nada, né? Só verbo to be. Aí chega um professor que fala de linguística, grego, hebraico, alemão, cara, deve ser um choque de realidade, assim, né? Eu teve um dia que me chamaram, eu estava dando aula de história lá naquele colégio, mas eu não sei porque agora nem lembro exatamente o contexto, só sei que me pediram para substituir uma professora de inglês que não estava ali naquele período. Aí eu falei, tá, beleza, eu vou lá. Falaram para dar aula de história, inclusive, mas eu falei, tá, já que estou aqui, eu vou dar aula de inglês mesmo, né? Aí eu comecei a ensinar umas coisas assim, tipo, eu vou digitar essa palavra aqui no chat privado, e aí você. Como é que você pronunciaria essa palavra em inglês? Sense. Sense. Então, Sense. Então, não. O sério, todo mundo, eu perguntava isso, né? Como que vocês acham que pronuncia essa palavra? Todo mundo falando sense, ou, né? Enfim, e na verdade, vamos colocar o tradutor aqui para ver como é que ele vai falar. Olha como é que é interessante. Aliás, perdão. Eu confundi a palavra. Eu confundi. Ó. Essa aqui. Sense.
Since. Como é que ele... Por que eu falei para casar com uma cearense, ó? Sorvete natural de manga. Gostei. Veja se você consegue ver como é pronunciar. Sense. É como se fosse o E, entendeu? Ele, embora seja o I. Então todo mundo pronunciaria Since ou Science, alguma coisa assim, mas o certo é Sense. É o I que tem som de E. E é bem louco isso, porque no inglês você tem muito disso, né? De uma palavra que teoricamente tem uma pronúncia totalmente sem razão. Por exemplo, a palavra H-A-V-E, uma palavra bastante conhecida do inglês. Essa você sabe de cor sorteada como é que pronuncia, né? Que palavra que eu não entendi? Eu vou digitar no chat. No chat privado? Have. Isso, have. Só que uma palavra bem parecida com essa, ó. Essa daqui, como é que se pronuncia esse? Take. Take. Então, ó, olha que louco, né? Aqui o A vai ter som de E e aqui o A vai ter som de E. E vai ter outras palavras em inglês que vão ter, que o A vai ter outros sons, inclusive, né? Inclusive o som de A mesmo, né? Então é um idioma que não tem consistência fonética, né? Então eu acho legal ensinar isso, porque senão eles não têm nenhuma noção, assim, de como se pronuncia. Aí não adianta, vai ouvir alguém falando em inglês e não vai entender nada. Mesmo que esteja falando uma palavra simples, que eles compreendem o significado quando estão lendo, mas não conseguem entender a pronúncia, né? Então, porque o que acontece, Banzolão? Aí eu quero colocar, porra, essa experiência na sala de aula vem parecer caminho, né? Não, sorvete de banana, sorvete de manga natural com mel e cambuci. E talvez ela deve ter colocado algum veneno aqui pra mim aqui. Se eu morrer banana, limão. Não, esses dias atrás aí parece brincadeira, um dia eu tava comendo e aí eu senti uns cacos de vidro na comida. Eu cheguei pra Maria e falei, Maria, o caco de vidro tava pá, né? Ela achou que eu tava brincando, na hora do almoço tava comendo de novo, que eu como um café da manhã, arroz e feijão, e na hora do almoço. Na hora do almoço eu vi os cacão de vidro na boca, assim, tirei, mandei pra ela e falei assim, ó, o caco de vidro aqui tá meio grande, tem que moer ele um pouquinho mais, né? Sim. É que tinha quebrado um copo, velho, e aí o vidro do feijão quebrou, e aí aproveitou, só que aí veio o caco de vidro na minha alimentação pra reforçar, né, que só arroz e feijão não tava dando, né? Sim. Mas tudo bem. Mas fora isso, essa experiência que você teve, cara, ó, que nem eu brinquei com eles, falei assim, ó, a mesma palavra em inglês, gift, o que é gift em inglês? Presente, presentear. To gifting, presentear. Falei, só que teve um inglês que mandou um presente para um amigo dele que morava na Alemanha. E aí ele escreveu gifting. Chegou na Alemanha, os alemão olhou e falou, não encosta. Mas por que não encosta? Tá vendo aqui, ó, é veneno, gifting, veneno. Né? Eu falei, a mesma palavra tem sons diferentes, com o mesmo som, às vezes dependendo do país, da língua, elas vão ter significados diferentes, né? E eu comecei, eu faço muito essa explicação pra molecada, e cara, a molecada pira, mano, eu falo pra você. Sim. Vidro é rico em proteína, Maria. Eu achei que eu tinha achado que era carboidrato, mano, que eu tô muito magro, né? Aí aconteceu isso, né? Então, essa experiência que eu tive em sala de aula é muito louco, cara. E assim, os alunos chegavam para mim e falavam assim, professor, por que o senhor não é nosso professor oficial de história? Eu falei, cara, eu sou professor substituto. Não, você tem que ser nosso professor oficial de história, velho. Os alunos falavam isso. E aí eu fui entender o porquê. Tem muito professor que chega na sala de aula, ô Banzolão, ele não chega doido igual nós, louco para dar aula, né? Com aquele bagulho já que nem dorme de noite. O cara já fica a noite inteira estudando para pensando que ele vai falar para os alunos na sala de aula. Os professores mais velhos, eles chegam na sala de aula, o que eles fazem? Manda a molecada ler um texto, copiar o que está no texto e foda-se. É exatamente isso. Exatamente isso. Eu estava substituindo esse ano um professor de história que ia se aposentar já nesse final de ano, né? E aí ele já não queria mais saber de dar aula, né? Porque todos os alunos falavam para ele que ele fazia exatamente isso. Chegavam na sala e falavam, ok, abram o livro na página 26, copiem no caderno até a página 75, até o final da sala. E aí, todo mundo de boca calada, só copiava, não passava prova, não passava trabalho, não passava nada, só fica aí copiando a matéria. Né? É exatamente essa descrição que você fez. Essa é uma das razões porque eu sou contra a ideia de concurso da forma que existe hoje, porque o cara passa numa prova,
pode ser que ele só estava num dia bom, nem necessariamente significa que ele é melhor do que os outros professores realmente. E aí ele senta no concurso pro resto da vida, tipo, fica lá 30, 40 anos, mesmo que a aula seja ruim, mesmo que ele não tenha nem afim mais da aula, né? Não E tem nem mais desgramado ganas nenhum de ir. tira ele de lá. Oi? Não, e aí tem isso também, porque aí tem casos, por exemplo, em um outro colégio que eu dei aula esse ano, teve um caso de um professor, que ele era pedagogo no colégio, professor em outro, né? Que ele acabou assediando uma menor de idade lá, né? E aí foi um caso escandaloso, e aí teve protestos na escola e tudo mais, saiu notícia, tudo que é jornal aqui, enfim, né? E aí eles não conseguiram demitir esse professor, acabou só sendo remanejado de uma escola para outra, porque é concursado, né? Então o concursado não pode ser demitido nem quando teria justificativa, vamos dizer assim, para isso, né? Além de tudo, tem isso, né? Então eu sou totalmente contra o estilo de que existe hoje, assim, né, para a escolha de professores, né? Então você é um professor novo, assim, que nem a gente, e aí acabou de fazer a faculdade e tal, quer pegar aula, não tem como dar aula, por quê? Porque tem um monte de professor que fez um curso há 30 anos atrás, que nem dá mais aula seriamente hoje em dia, né, e que está sentado no concurso e não tem como ser tirado de lá, né, basicamente. É que assim, Bonzão, aí nós temos que entender o sistema educacional brasileiro. Hoje nós temos sobra de professor. Hoje tem... Você tromba na esquina, tem nego formado em advocacia. Entendeu, Banzoli? A realidade que você começou a dar aula e a gente vai começar a dar aula, que a gente começou a dar aula, é que sobra professor. Entendeu? Tem muita gente formada, mesmo que o cara se formou em artes, mas não quer ser professor de artes. Mas mesmo assim, você tem o formado lá, você tem o disponível. Quando a gente volta 40 anos atrás, 50 anos atrás, não era assim. Então eram poucos professores, porque você tinha uma demanda muito grande educacional e você tinha poucas pessoas formadas no Brasil. Entendeu? Então o que acontece? O Estado, para segurar aqueles professores, fazia o concurso e efetivava essa pessoa. Entendeu? Só que com essa mudança cultural, né, de um monte de gente formada, tá se mudando. Que nem aqui no estado de São Paulo, os efetivos correm risco de não existir mais. Se eles não fizerem mais concurso, morre a categoria efetiva e estável. Hoje já não tem mais estável. O cara, eu não sei bem, mas o estável, ele foi até um período. Já não tem. Os que tem, tá aí. Mas quando eles morrerem, quando eles se aposentarem, acabou. Então Tá é mais fácil. Tá certo isso. Eu acho que esses concursos aí não deveria ser assim, passou na prova, vai ficar para sempre lá. Deveria ser, passou na prova, fica, sei lá, 5 anos, não sei. Aí depois, outra prova depois de 5 anos, para provar que ele continua sendo um dos melhores, né? E não, tipo, fez uma prova lá atrás, há trocentos anos atrás, vai continuar para sempre lá, tomando uma vaga de alguém que é possivelmente melhor do que ele, mas que não teve a oportunidade de fazer aquela prova lá atrás, porque talvez nem era licenciado ainda, né? Fora que também, assim, a questão da depressão. Vamos lá, Banzolão. Sala de aula não é todo momento que você tá bem. Então, por exemplo, o cara, ele é concursado. Pô, se eu desistir disso aqui, eu não vou encontrar um emprego tão bom quanto esse. Então, às vezes, o cara, ele vai até ruim, mesmo odiando aquela escola, mesmo odiando aquela turma, ele vai porque ele sabe que se ele sair, ele não vai ter um salário tão bom quanto ele tinha. Então, a categoria aula é mais interessante, porque, pô, esse ano eu pego uma escola ruim. Ok, ano que vem eu posso pegar uma escola boa. Opa, esse ano eu não quero dar aula, esse ano eu vou voltar a ser pedreiro. Eu vou lá, trampo de pedreiro um ano e depois eu volto para a sala de aula. Então eu acho que essa dinâmica ela é boa, né? Corresponde à realidade do Brasil hoje. Mas ainda assim você tem aqueles caras da lei passada, né? Não tem como tirar. Porque, tipo, eu particularmente gosto muito dessa dinâmica de estar todo ano em vários colégios diferentes. Esse ano eu cheguei a dar aula em dois momentos diferentes, eu cheguei a dar aula em 4 colégios diferentes ao mesmo tempo, né? E para mim é bem legal, assim, dar aula para várias turmas diferentes, de vários colégios diferentes, né? Eu gosto de ficar mudando de um lugar para outro, né? De conhecer vários ambientes diferentes, ver como é que é. Agora, o professor concursado, claro, ganha muito mais que a gente, tem em comparação 10 vezes mais. Ele não tem que se preocupar. Eu acho que você passa o rodo em todas as professoras lá, rapaz. É isso, verdade. Por que você gosta de ficar paulando de escola em escola? Então, só completar aqui. Eles ganham 10 vezes mais, eles não podem ser demitidos, eles têm muito mais segurança nisso, mas eu não gostaria assim, de ficar dando aula no mesmo colégio por 20 anos seguidos, sem conhecer nenhum ambiente diferente, né? Enfim, tem gente que gosta, mas eu não vejo nenhuma graça nisso, né? Eu só quero dar aula. Mas eu sei que você gosta de ficar pulando de escola em escola. Você vai lá, encontra uma morena, dá uns beijos nela, depois vai pra outra escola, conhece outra.
Mano, eu conheço a tua, rapaz. A tua estratégia é essa. Ó, 1,82 m, mestrado, 85. bichão. Hã? 85. Aí, ó, já cresceu 3 centímetros da última vez que a gente conversou. Né? Bichão. Ah, você é louco? Você chega lá, você arrasa corações, bichão. Com esse cabelão aí, ó. Só que não. Né? Mas é Você da tá hora, cara. Você estava falando alguma outra coisa antes, eu ia perguntar se você também é comum dar aula só numa turma só, por exemplo, você entra lá, dá uma turma só, depois nunca mais você volta lá. Isso é comum aí? Então, como professor substituto, acontece. Como professor substituto, se você é o professor substituto PSF ou eventual, como foi o meu caso na escola municipal, é muito comum de eu chegar lá numa turma, dar aula ali e só voltar da aula se faltar professor. É comum. O professor substituto, ele passa por isso. Porém, tem cada cidade, ela tem seu esquema. Por exemplo, São José dos Campos, você tem várias diretorias de ensino municipal. Então tem a diretoria de ensino da Zona Leste, tem a diretoria de ensino da sede 1, sede 2, sede 3, sede 4, sede... A cidade inteira é dividida em 15 sedes. Cada sede corresponde a 3 a 4 escolas. Então o que acontece? Vamos supor, eu sou professor eventual da sede 1, que é aqui na minha zona, que é a zona Galo Branco e tal. Sede 1, eu chego lá na sede 1, eu espero, porque sempre vai ter algum professor de uma dessas 4 escolas que vai faltar e vai chamar eu para dar aula. Entendeu? Então, o professor eventual tem esse esquema aqui ainda. Mas Mas depende de escola para escola. Eu não sabia que o professor faltava tanto assim. Tipo, não tinha. Não sei se talvez eu que não seja bom observador, mas nos colégios que eu tô, não parece que falta tanta gente assim, tipo, todo dia faltar professor. Mas é que, cara, eu vou falar uma coisa pra você, Banzolão. No meu período que eu estudei, no Santa Fé, Pirassununga, dos anos de 99, Santa Fé, e Leme, que foi o Arlindo Fávaro, até 2009. De 99 a 2009, irmão, eu te juro, cara, se eu tive 4 ou 5 aulas vagas, foi muito, era uma coisa muito rara no René Albers ou no Arlindo Fávaro, faltar um professor. Quando faltava um professor, vinha um substituto. Raramente faltava um substituto, não tinha substituto, aí ficava o professor, ficava alguém lá para cuidando da gente. Poucas vezes assim, cara, quando juntava 2 turmas numa só, era muito louco, cara. Isso era um evento assim de cada 300 anos. Em 2009, eu fui para Maringá, Paraná. Meu irmão, na unidade polo, a gente tinha aula vaga 3 vezes por semana. Sempre tinha um professor faltando, cara, no polo, unidade polo, em 2009. E eu cheguei aqui em São José, aqui em Caçapava, para dar aula, e eu descobri que é a mesma coisa. Sempre tem algum professor faltando. É que eles estão remanejando, dando um jeito, mas sempre tem professor faltando. É uma questão de cultura local, então, você acha? Eu acho que é necessidade local. Acho que é necessidade local. Depende da. Acho que depende do momento, sabe? Tem momento porque agora que teve o concurso, muitos professores que eram eventuais de municipal vão para a rede estadual. Vai ter muito professor que fez isso. Então, por exemplo, agora a rede municipal, tanto de São José quanto de Caçapava, tem que se reestruturar e aí vai ter que chamar professor para tampar os buracos dos professores que não vieram cumprir. Entendeu? E outra coisa que você falou é que hoje tem bem mais professor do que tinha no passado, né? Mas é curioso, porque na época em que faltava professor, era a época que era bom da aula, que os alunos respeitavam. E hoje que ninguém respeita nada, que as turmas toda uma zona, quando tem mais professor, né? Curiosamente, né? Mas é porque a formação ficou mais fácil, né, Bonzolão? Você é dessa época, porra, o professor chegava para você e falava assim, eu tenho pós-graduação. Mano, o cara era o bicho, velho. O cara era o bicho. Por quê? O cara, ele estudou 4 anos, ele estudou mais 2 anos para ter uma pós-graduação. Então, quando o professor tinha uma pós-graduação, ele era o bichão, ele era o cara, ele é o tal. Por quê? Eram poucas escolas que forneciam educação. Tipo assim, era poucas pessoas que se formavam. Hoje não, cara. Hoje eu tenho 3 pós-graduação. Eu tenho 3 pós-graduação e 3 faculdades. Entendeu? Com 30 anos de idade, 32, né? Com 32 anos de idade eu tenho 3 faculdades e 3 pós-graduações. Quando a gente era moleque, era impossível um cara com 30 anos ter 3 faculdades. A não ser que ele estudasse numa matéria de manhã,
numa outra matéria à tarde, fizesse 4 anos de faculdade cada uma e 2 pós-graduação. Aí, com 22 anos de idade, o cara tinha lá 2 faculdades e 2 pós-graduações. Mas isso era muito raro, porque só quem tinha muito dinheiro podia fazer isso. Então era raro. Hoje, se formar é muito mais fácil, porque, cara, você pode fazer 3 faculdades na sua casa, pagando 300 conto. Entendeu? É isso. Mas eu acho que é muito por causa que mudou a cultura, né? Porque antes os alunos tinham era mais linha dura, assim, os alunos tinham que respeitar o professor. Até nem falando na época da palmatória, né? Mas, tipo, na época do meu pai, por exemplo, eles reprovavam aluno na 4ª série, se não tirava nota suficiente, eles reprovavam, né? Depois começou a passar todo mundo e ninguém mais começa a respeitar o professor nenhum, né? Aí virou o que virou hoje, né? Infelizmente. Mas é assim. O Karnal costuma falar isso, né? O Leandro Karnal, que ele era aluno na época em que era bom ser professor e era professor na época que é bom ser aluno, né? É que é assim, Bonzolão. É a mudança de cultura, porque vamos lá. Vamos pegar 2009, a época que eu saí da escola e você também. Acho que você saiu em 2009 ou 2008? 2009. Terceiro ano. 2009. Em 2009, quando eu saí da escola, eu fui ver quanto que era para fazer uma faculdade, a mensalidade de uma faculdade, na faculdade que eu mesmo me formei em História. Cara, era 600 pau fazer uma faculdade de História naquela faculdade em 2009. Só que 600 reais, pra mim, na época, eu ganhava 40 reais de servente de pedreiro o dia. Se eu trabalhasse 20 dias, dava 800 reais por mês. Olha quanto que custaria para mim fazer uma faculdade de História. 4 anos. Presencial. Tinha que pegar minha bicicletinha e atravessar a cidade inteira. Então, era inviável para mim em 2009 fazer uma faculdade. Só um parênteses aqui. Eu me lembro que em 2009 eu passei em 3º lugar na PUC para jornalismo e aí eu vi a mensalidade de R$2.000. Aí eu falei, não dá, sem a menor condição. Né? Então era Exato. Então, quem é que podia estudar numa faculdade de História, velho? Só quem tinha grana. Só quem tinha grana, cara. Então eu passei muito tempo sem estudar, eu fiquei muito tempo sem estudar porque não cabia no bolso. Tanto que eu fiz teologia primeiro porque o curso era mais barato. O curso de teologia era mais barato do que o curso de história. Então eu fiz teologia. E aí depois que eu terminei teologia, passou 2 anos, aí que eu fui fazer história. Aí o curso que antes, 40 reais o dia, 800 reais por mês eu ganhava, se trabalhasse todos os dias. Era 600 reais a mensalidade, agora estava custando 200. 10 anos depois, 2018, o curso estava custando 200. Só que 200 reais era 2 dias de trabalho meu como pedreiro. Entendeu? Então, o que antes era o mês inteiro, agora era só 2 dias de trabalho. Então, o curso barateou porque era online. Entendeu? Então, o que acontece? Hoje você tem muita gente se formando. Talvez se eu tivesse ficado no Paraná, eu estaria dando aula hoje aí no Paranazão, em Maringá, com o PSS igual você, né? Talvez. Vamos ver. Mas você já morou em Curitiba, aqui perto? Não, só morei em Maringá, Paraná, aquele fim de mundo. Né? Entendeu? E aí, falando nisso, ô Banzoli, posso chamar um amigo aqui para participar da live só para ele fazer uma divulgação da faculdade dele? Chama. Não é dele, cara, é a faculdade que ele representa. Cadê o nosso? Ele é peso pesado, hein, cara? O cara tem 2 doutorados, tem mestrado, tem 3 faculdades, 2 ex-mulher, acabou de fazer um curso. Não, tô falando sério, velho. Ô, Breda, entra na live aí, velho. Não, é muito melhor EAD, o Fire Games. Se você ver a promoção que o velho da lancha vai fazer aqui pra nós, velho da lancha, entra na live aí, rapaz. Eu tô permitindo aí. Banzolão, só aguarda mais uns minutos aí, eu já sei que já tá dando uma hora de live. Você pode ficar quanto tempo com a gente aqui? Quando você quiser. Já era. O Breda vai entrar aqui na live depois, ele faz a divulgação da faculdade que ele representa. Ele é parceirão. Você tem que chamar o Breda pra fazer. Ele é dono da faculdade? Não, ele é representante dela. Mas o Breda ele tem doutorado em teologia, ciência da religião. Ele fez uma tese a liberdade religiosa, né? Ele tem um mestrado em teologia também. Ele tem advocacia, administração e ele estava fazendo história. O bichão é brabo. E tá fazendo doutorado, e ele está doutorando em direito por uma faculdade da Argentina. Você falou que ele tem doutorado em teologia, né?
Tem doutorado em teologia. Ele tem por qual faculdade? Pela PUC de Goiás. Ah, sim. PUC de Goiás. Cara, é Eu brabo, gostaria velho. de fazer na PUC, porque primeiro que é muito caro e segundo que é católica, né? Então, Cara, mas a PUC no tocante à teologia, a melhor faculdade pra você fazer teologia é a PUC. É a mais mas respeitada no eles não Brasil. têm aquelas coisas de teologia liberal, marxista, essas coisas. Mas aí, se você for fazer na Batista, tem do mesmo jeito. Na Batista, na Presbiteriana, na Metodista. Na Você tá Batista fudido. tinha, na Batista tinha bem menos esse aspecto. Então, mas não tem como escapar, entendeu? Até os autores que você vai ler, cara, os caras são. Entendeu? Sim. Mas é isso aí. Eu tô esperando o Breda chegar, ele nem viu a mensagem aqui. Ele deve estar cuidando de alguma coisa. Mas, cara, e eu tô me preparando, velho. Não tô mentindo, não. Tô me preparando pra dar aula aí. Mas você, Banzolão, você pegou que turmas esse ano aí? Sexto, nono, oitavo? Peguei, vamos lá. Em um colégio eu peguei sexto, no outro eu peguei era oitavo, 2 oitavos, na verdade, e um sétimo. No outro eu peguei foram tem que fazer as contas, foram 3 sétimos, 3 oitavos e um nono. No outro eu peguei 2 terceiros. Foi isso esse ano. Da hora, cara. E dá pra tirar o quê? Uns 5.500 ou uns 2.500? Vocês ganham 5.500 aí, é isso? O professor que pegar 40 horas semanal aqui, eu não sei se Mas pode. eu não tinha 50 horas semana, 40 horas semanais. O máximo que eu cheguei a ter foi 30, alguma coisa assim. Porque vai pegando pecado aquilo ali, né? Aí quando você pega mais em um, saiu do outro e tal. Então nunca consegue fechar as 40. Na verdade, se eu não me engano, posso estar falando besteira aqui, mas. Não, é verdade, é isso aí. Quando você pega mais em um, saiu do outro e tal. Então eu tô ouvindo minha voz em eco. Deu eco no computador do velho da lancha. Só completar aqui. Aqui o limite que o PSS tem para pegar é 30. Aí, pelo jeito, deve ser 40. Né? Aqui só o professor concursado que pode para 40, que é o que eles chamam de aula extraordinária. Ele pega os 30 e pega mais 10 novos. E mesmo assim, isso é o que eles fizeram esse ano. Né? Por isso que sobrou menos aula para a gente de PSS. Mas aqui o máximo que dá para pegar é 30. E mesmo assim, eu só consegui pegar 30 ou 29, uma coisa próxima disso, 2 vezes só. Não é fácil. Mas seu salário foi quanto aí pegando 30 horas? Cara, eu teria que pegar o contra-cheque para ver, mas eu acho que era 3 mil, no máximo 4 mil, não chegava a mais que isso, não. Isso aí mesmo, isso aí. O professor aqui no estado de São Paulo, por exemplo, aqui em São José dos Campos, se ele pegar 25 horas semanais, 25 horas semanal, 4.700, mais o HTC. Então aí deve ser mais, né, do que aqui. 4.700. E pelo estado é 5 mil. Tem um amigo meu que dá aula no Maranhão que é 7.300 o salário do professor. 7.300? No Maranhão. Caramba. Vamos pro Maranhão, então. O duro é que os maranhenses são feios, né, velho? Não, mas você acabou de falar. Você fala bem dos cearenses e mal dos do Maranhão. Mas não tô falando que as cearenses são bonitas, tô falando que as cearenses são apaixonantes, cara. É apaixonante sem ser bonita. Porque tem uma coisa diferente entre beleza e qualidade. Né? Entendi, tá bom. Beleza não conta tudo. Cara, você tá há 30 anos aí, você tá quase há 10 anos aí em Curitiba aí, e não arrumou uma paranaense, velho. Eu morei 11 anos no Paraná e não arrumei uma paranaense. Você é louco. E não é que as bichinhas são feias, não. Não é que as bichinhas são feias, não. Se fosse pro Maranhão, aí ia ter mais sucesso, né? Mulherada ia se jogar em cima de você, velho. Velho da lanche, vou deixar você fazer a divulgação aí da sua... O velho da lanche, ele pode falar porque ele é casado com uma maranhense. Uma das ex-mulheres dele é maranhense, né, não? Positivo. Aí, ó. Não pode falar mal de maranhense aí não, hein? Senão, ó, Teixeira. Teixeira na mão. Não. Mas, ô velho da lanche, faz aí, fala pra nós aí, ó. Quanto que tá custando pra fazer uma faculdade hoje contigo, de história ou de teologia? História? Peraí. Deixa eu ver aqui, só um pouquinho. E aí você tira o som da live aí, ouve a gente pelo celular mesmo, porque senão dá eco. Mas eu tô ouvindo pelo celular, eu tirei o som aqui. Beleza. Eu tirei o som. Tá bem baixinho. O Fire Game, pelo Mac e presencial e à distância é a mesma coisa, tá, Fire? Todos os meus diplomas foram à distância. Eu estou estudando letras em inglês
Com o velho da lanche. Com o velho da lanche. Deixa eu pegar aqui, peraí. Você quer saber qual o curso? História e teologia. Quanto que custaria para fazer uma mensalidade? Quanto tá a mensalidade hoje? História, deixa eu ver aqui. História. Salvo engano, R$119, acredito que história. Só 119? R$119 a mensalidade. Caramba, bem barato, né? Pela UniCV aí de Maringá, Paraná. Você quer fazer uma faculdade aí, Banzolão? É que eu já fiz, né? Mas se, não fizer, mas se eu não tivesse feito, eu faria, porque, cara, tá muito barato, né? Só 119. Ó, teologia, 3 anos, R$119 também. Caramba. Baratíssimo. Eu não falei pra você, Banzolão, que o velho da lancha era um homem de peso aí, ó. Olha a cara do bicho. E gente boa. Não, ô Banzolão, pega um curso pra fazer com ele, cara. Tipo, geografia, sei lá, alguma faculdade. Ah, eu não tenho interesse em geografia. O que eu gostaria de fazer é doutorado em teologia quando abrir, mas é complicado, porque só tem 2 que são reconhecidos pelo MEC. Um é São Leopoldo, e é super caro, e além de ser longe, é caro. E o outro seria a PUC mesmo, né? Só que aí eu já falei da PUC aqui. Ou então doutorado em História também gostaria de fazer quando eu abrisse, né? Mas também é difícil. Eu tentei uma vez na UFPR, mas a concorrência é muito grande para eles aceitarem o projeto de pesquisa, essas coisas assim. E eu nem tentei de novo, mas... A lá no Oeste é muito boa, só que é liberal, né? Bem liberal. Mas pelo menos lá não precisa pedir benção pro padre, né? Ah, sim. Lá em São Leopoldo eu fiz mestrado lá. Sim. Eles falam bastante bem, onde que eu fiz, lá na Faculdade Batista, eles falam bastante bem de São Leopoldo, e teve vários professores meus que se formaram lá em São Leopoldo. Sim, sim, tem bastante. O pessoal do Paraná ali que vai estudar em São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Sim. Só que da última vez que eu vi, o doutorado lá estava bem salgado. Acho que estava mais de 2.000. Deixa eu ver. Você pode tentar bolsa pela CAPES, né? Eu não sabia disso. Tem bolsa pela CAPES. Legal. Lá na PUC de Goiânia, eu consegui bolsa pela CAPES. Legal. Mas para conseguir bolsa tem que ter quais requisitos? Mas para mim não foi muita coisa, não. Eles pediram lá uma carta, né? Eu explicando os motivos por que eu gostaria de obter uma bolsa, né? E aí eu disse, pela distância e a vontade de fazer o doutorado, o meu sonho é fazer um doutorado, né? Nem que seja na área de ciência da religião. Ele fala que eu sou formado em teologia, mas não é ciência da religião. E qual que é a diferença, velho? O cara tem diferença. Explica para ele aí, você tem mestrado em ciência da religião, né? Não, não é teologia, mas pelo que eu ouvi lá, a teologia ela é mais focado no cristianismo e na Bíblia. Ciência da religião, ele engloba todas as religiões, né? Como se tivesse, como se teologia ele estivesse observando a coisa de dentro e ciência de religião de fora para dentro. Entende? Isso. Tem diferença. Estudo divino do mesmo jeito. Estuda o sagrado. Estudo sagrado. Ô velho, você manja de inglês? Eu acabei de ver aqui no site da São Leopoldo, eles estão falando que 42 parcelas de 3.300. Soma tudo, dá 141 mil. Isso daí. Tem que vender na casa. Puxado. A não ser que você faça algum doutorado aí na área de educação. Eu também pensei, só que educação já fugiria um pouco, né? Eu gostaria de ou história ou teologia mesmo. Então, porque a educação ela vai te dar um leque maior. Você pode fazer um processo seletivo, o título de educação vai ajudar em todas as áreas. Eu já pensei nisso. Minha mãe mesmo falava para mim fazer doutorado em educação, né? Vou levar em consideração, né? Depois eu vou passar o zap do velho da lanche para você, Gonzoli. Aí vocês vão conversando, porque tem um outro esquema que você faz um curso, uma faculdade à distância nos Estados Unidos. Então você faz uma faculdade à distância em História. E aí você convalida ela pelo MEC aqui depois. Eu acho que tem esse esquema aí. Eu ouvi dizer que não é tão fácil assim convalidar pelo MEC. Ele não reconhece assim facilmente os lados de fora. Mas nós é brasileiro. Nós dá um jeitinho para tudo.
Ó, tem uma universidade americana, ela tem um mestrado em educação. Ela está para lançar o doutorado em educação, 100% online, americano. Aham. Aí o problema é que eu não tenho certeza se eles vão convalidar mesmo, né? Aí esse que é o problema. Ah, mas Mas pelo menos já você fala, eu existe tenho já doutorado histórico pela já de faculdade. convalidação já. Oi? Já existe vários diplomas já, Sim. entendeu? Mas o Banzolão, mas aí, tipo assim, Oi? você pode falar assim, ó, mesmo que não convalide pelo MEC, você fala assim, eu tenho um doutorado numa faculdade americana, hein? O cara nunca saiu do Paranazão, e aí, pé vermelho do caramba, e tem doutorado. Mas não é porque é americano que necessariamente será bom também, né? Deve ter umas porcaria lá também. Tem um portal chamado. Esqueci o nome. Você vai lá no portal da CAPES, tem um portal lá onde você vê os diplomas que foram revalidados. Deixa eu ver aqui, se eu acho o nome aqui do portal. Aqui. Só um pouquinho que eu te falo. Aí você vê as instituições que já têm Sim. os diplomas já revalidados. Deixa eu acessar aqui que eu já te falo. CAPES. O portal da CAPES, né, onde tem os diplomas revalidados. É isso aí, ó. Lá em São Leopoldo, para fazer doutorado, eles exigem que vá lá presencialmente quantas vezes por ano, você sabe? Durante quanto tempo? Olha, o doutorado eu não conheço o regime de aulas. Salvo engano, é nas quintas e sextas-feiras. Aonde eu fiz, na PUC de Goiânia, as aulas são quinta e sexta-feira. Como eu sou aqui do Mato Grosso, basta atravessar aqui a divisa, o estado de Goiás, as minhas aulas eram toda sexta-feira. Eu viajei esse percurso 700 quilômetros, 1 ano e meio, aula toda sexta-feira. Aí é complicado, né? Porque aí teria basicamente que morar lá, né? Porque não valeria a pena viajar. Pois é, mas eu não morei. Eu ganhei a bolsa, só que aí eu fiz esse trajeto toda quinta-feira. Eu viajava dormindo e voltava dormindo. E assistia aula o dia inteiro. Você é de ônibus mesmo? Eu sou do Mato Grosso. Nossa. Eu sou de Primavera do Leste, 230 quilômetros da capital, Cuiabá. Ô, Banzoli, é que você não entendeu. É que assim, pra nós, cidade do lado, tipo assim, por exemplo, eu moro em Caçapava. São José. Da onde que eu tô aqui pra São José é 7 quilômetros. 5 quilômetros eu tô em São José. 20 quilômetros eu tô em Taubaté. Então, tipo assim, cidade perto pra mim é 20 quilômetros, 25 quilômetros, 5, 10. Não. Pro velho da lancha, cidade perto é 150 quilômetros. Porque o resto é fazenda. É fazenda. Isso quando não tem anaconda de lombada. Fala aí. Não é tanto assim, não. Aqui pertinho é 50 quilômetros, pertinho é 100 quilômetros, 140 quilômetros. É. Achei aqui o portal, é portal Carolina Bore. carolinabore.mec.gov.br. Lá nesse portal você vai encontrar as instituições que já fizeram a validação dos diplomas aqui no Brasil. Inclusive instituições americanas, estrangeiras, da Argentina, da Espanha, de Portugal. Hoje você pode estudar 100% online, porque já existe uma legislação no MEC que valida os diplomas obtidos em países do exterior pelo método EAD. Então já existe uma legislação aqui no Brasil. Já. Antes não tinha, agora tem. Sim. Eu acabei de Dá um entrar aqui. respaldo legal para isso. Sim, acabei de entrar aqui, eu só vendo os favoritos aqui, depois eu vejo melhor. Isso, aí você dá uma olhada ali. Aí tem as universidades aderentes, né, que são as universidades que fazem a revalidação, entendeu? E aí tem as instituições estrangeiras também. Então, aqui tem a universidade que faz e tem as estrangeiras. Você pode pesquisar ali que você vai encontrar tudo. Sim, legal. Então, hoje já é possível você fazer um mestrado e doutorado 100% online. Antes não existia essa possibilidade. A pandemia abriu esse leque. Por causa da pandemia. Bom saber. Então. Porque eu não gostaria de parar de dar aula só para estudar de novo, entendeu?
Gostaria de Então, conciliar. é complicado, vocês que lecionam. No meu caso, eu trabalho como contador. Eu tive como conciliar. Agora, para vocês que são professores, é mais complicado, né? Como é que você vai obter uma licença para fazer mestrado ou o doutorado? Aí é difícil, né? Então, eu acho que pelo método EAD ou método híbrido, por exemplo, na Argentina, lá existe pelo método híbrido. Tem presencial e EAD. Você pode fazer no regime de férias, lá na Argentina. Você faz o doutorado presencial e tem alguns encontros online. Você não precisa ir em todos os encontros lá. Por exemplo, eu estou fazendo Direito numa universidade lá em Buenos Aires e eu fiz 3 encontros online e 2 encontros presenciais. Eu já terminei os créditos e agora já estou indo para o projeto de pesquisa. Sim. Então, eu não precisei ir lá todas as vezes. Devido à pandemia, eu tive alguns encontros via Zoom, via Meeting, no aplicativo, né? Só que aí você tem que estar presente ali na videoaula, ali na aula online. Se você não tiver presente, você leva falta. Sim. Então, eles marcam, eles são bem rigorosos nesse aspecto aí. Né? Para você provar que você realmente está assistindo a aula, entendeu? E aí tem os trabalhos, tem os artigos que você tem que escrever, né? Aí dá para conciliar, né, com o seu trabalho. Tinha uma amiga minha que fazia faculdade nas faculdades Anhanguera, que era híbrido também. Tinha dias da semana específicos que era presencial e dias que era online, né? Sim. Aqui na minha cidade tem essa faculdade. Os alunos vão 2 vezes por semana na faculdade e o resto é tudo online. Sim. E essa que eu represento é 100% online. Você faz tudo online. Legal. Inclusive, Banzão, você não precisa estudar 3 anos, não. Você só estuda 1 ano, cara, que é o R2. Você pode fazer um R2 em filosofia, por exemplo. Você pega a licenciatura em filosofia estudando apenas 1 ano. É por isso que eu trouxe o Breda, para você trocar uma ideia. É que licenciatura em filosofia não me interessaria muito, porque eu não gosto de filosofia assim para dar aula. Mas você pode fazer uma licenciatura em geografia, que aí você se habilita em mais uma matéria. Entendeu? Você pode fazer R2. R2 é 1 ano. 1 Entendeu? ano. Eu estou fazendo R2 em letras, português e inglês. Eu quero ser professor de português e inglês? Não. Mas, por exemplo, isso soma na concorrência com outras pessoas. Aqui em Caçapava, se eu tivesse feito uns 2 anos atrás o R2 com o velho da lancha, se eu tivesse feito o R2 com ele desde o começo que ele falou para mim, no concurso de Caçapava eu teria tirado 1 ponto a mais. E mais algumas 2 pós-graduações, eu estaria em primeiro. Esse ano, em 2023 e 2024, eu já estaria dando aula com turma fechada, entendeu? Só que como eu não sabia, estava sem dinheiro, aí eu não acabei fazendo. E o velho da lancha já me falava, ó, fevereiro agora eu termino meu R2. Sim. Aí tá R$109 R2, R$109 a mensalidade. Aí, ó. É que aqui no PSS daqui, eles têm um sistema de pontuação para a questão de currículo e tal, e eu já estou no máximo da pontuação, então não precisaria pegar mais, né? Porque como já tem licenciatura, pós, mestrado, ele vai somando a pontuação e atinge o limite que tem. Mas aí, no caso, eu gostaria de fazer um se fosse da minha área, né? Algum que eu não tenha, no caso, doutorado, né, principalmente. Aí já é. Banzolão não tem jeito. Não vou converter ele. Não, o velho dela, eu já tentei transformar ele em meu sobrinho, cara. Ele não quis, pô. Eu não sei se ele não gostou. Ele não viu nem a foto. Ele nem deixou eu mostrar a foto da minha sobrinha pra ele, cara. É mesmo? Não. Você quer ser parente dele mesmo, não tem jeito. Não, e eu ia dar uma ordem pra ele. Ia ter que fazer 5 fios. Cada fio ia colocar o nome dele. Azenilton, Apolinar. Você tinha aquela estratégia de fazer eu casar com uma adventista para eu me tornar adventista, lembra? Também, cara, você ia fazer teologia ali na ASP, você já tava tudo planejado já, ô Bonzolão, já tava tudo planejado. Olha o proselitismo aí, é o proselitismo aí. Não, isso aí é cunhadismo, essa é uma estratégia que os indígenas usavam. Quando os portugueses vinham para o Brasil, algumas tribos indígenas pegavam os portugueses e casavam eles com suas primas, suas irmãs, com alguém da tribo. E aí criavam um laço com os portugueses. Isso aí é essa estratégia chamada de cunhadismo. É o que eu estava tentando fazer com o Antônio. Entendi.
Entendeu? Legal. Professor de história, Bonzão, não vai saber que você não sabia disso. Sabia. Viu, Adolfo, você falou que eu ia fazer história, mas eu desisti de história. Desistiu de história? Deixou isso pra Só nós. cara me chama de contador de história, eu desisti de história. Ó, Lucas, você ensina teologia formalmente também ou só desce a lenha nos caras? Não, só pela internet mesmo. Não, como eu falei, inicialmente a minha ideia era dar aula de teologia, mas não tinha espaço, né? Depois até eu tive 2 convites já para dar aula de teologia em seminário e tal, mas aí e um deles era uma faculdade bem conhecida até. Só que aí eu falei que não, porque eu estava bem dando aula de história para adolescente e tal, e aí eu falei, não tenho razão para dar aula para adulto, eu não sei se eu vou me sair bem dando aula para adulto, se eu já estou bem do jeito que eu estou, eu não tinha razão para arriscar, entendeu? Aí eu prefiro continuar assim. Eu sou meio acomodado, assim, quando eu gosto de uma coisa, eu prefiro continuar ali do que mudar. Mas teologia que teologia... é hobby. É hobby. A gente não vive teologia, não. Bom, mas é que eu me divirto muito dando aula para ensino fundamental. Eu não acho que eu teria a mesma diversão. Não vejo como entretenimento dar aula para adulto, entendeu? Seja ainda mais teologia, que é uma matéria bem séria, vamos dizer assim, né? Então eu não acho que seria pior nesse quesito. Mas você tinha que olhar pro salário. Quanto que você ia ganhar de teologia, dando aula de teologia? Mas teologia vai ganhar muito? Eu não acho, não. Eu acho que cara. eu já ouvi dizer que professor de teologia passa fome. Não, é assim. O professor de teologia ele passa fome para entrar para dar aula. Quando ele tá dando aula, meu amigo, já era. Porque é professor universitário, né? É professor universitário. Entendeu? Não sei. Professor, você tem que ver. Mas assim, dar aula para adulto, cara, é da hora porque o adulto ele aprende a pesquisar, ele já sabe o que quer, né? Então é mais fácil. Eu acho que é mais intimidador dar aula para pessoas adultas, né? Sei lá. Porque, ainda mais porque a maioria das pessoas vão ser mais velhas do que eu, né? Aí você não acha que é meio intimidador isso? Não, primeiro porque o cara ele sabe que se você é o professor, você é o bicho. Tá ligado? Você é professor, o cara tá pagando pra você dar aula pra ele. Então, tipo, o cara ele já tá ligado. Ele falou, não, esse cara é no mínimo bravo. Eu não sei se vai ter muita gente que iria respeitar, assim, sei lá, o cara de moleque aí, né, dando aula, sei lá, não sei se iria respeitar ele. Você tá com o pensamento errado, Banzoli. As pessoas mais velhas são as que mais respeitam a gente. Principalmente o professor. É mais fácil um cara novo não te respeitar, um adolescente não te respeitar porque ele não sabe quem que é Lucas Banzoli, e um cara igual o Breda, ou eu, ou alguém mais de idade, olhar para você e falar, não, pô, se o Banzoli é professor aqui, é porque ele é bichão. O adulto, ele já tem essa visão, agora o adolescente não. Então, é tranquilo. Eu falo porque eu dou aula de teologia para adulto, é assim, cara. E aqui na minha cidade? Mas é a distância, né? Não é presencial, né, no caso. Mas a distância presencial, se o cara tiver que te xingar à distância, tiver que te xingar presencial, ele vai fazer. Mas eu acho que pessoalmente deve ser mais intimidador. É nada, mano. O pessoal curte. Mesmo que você fazer com adolescente, você faz com adulto que vocês vão rachar o bico da risada. Não sei. Fala aí, aqui na minha cidade, que o salário inicial do professor aqui, 30 horas, é R$6.500. De teologia? Na área de ensino religioso, na área de educação. Sim. Mas aí o Adolfo já falou aqui, aí vocês ganham mais mesmo do que aqui, né? Mato Grosso. 6.500. E eu fiquei aprovado durante 4 anos e não me chamaram, você acredita? Caramba. Fiquei aprovado, o concurso venceu, prorrogaram para professor de ensino religioso e não me chamaram. Eu fiquei, acabou. Aí eu fiz o concurso agora, aí mudei de área. Eu não vou fazer mais para ensino religioso, vou fazer para matemática. Tomei pau. Matemática sai mal pra caramba. Mas esse é o mesmo concurso que o Adolfo fez, aquele desse ano passado? Como? Eu não entendi. É o mesmo concurso que o Adolfo fez, esse do ano passado? Não, eu fiz aqui no estado do Mato Grosso. Bom. Cada estado tem um esquema diferente, Banzol. Cada estado é um esquema diferente. Eu pensei que ele tivesse feito para São Paulo também, que você falou que... Não, eu fiz aqui para o município, aqui na minha cidade. Só que eu tinha feito para professor de ensino religioso, fiquei aprovado durante 4 anos e não me chamaram. Mas eles não chamaram porque você passou, mas não entre os primeiros, é por isso?
Eu fiquei em primeiro lugar, só que era cadastro de reserva. Ah, Não tinha vagas. eles não são obrigados a chamar, né? Não, não sou obrigado. Cadastro de reserva não é obrigado a chamar. Sim. Aí é complicado, né? Então, eu fiquei 4 anos na expectativa para ser convocado e não me chamaram. Aí saiu um novo concurso agora, eu mudei de área e fui reprovado. Ao invés de ter feito na mesma área, né? De repente, poderia ter uma chance, né? Deixa quieto, não tem problema não. Serve de experiência. Não tem problema não. Sim. O meu foco é mais na área jurídica, eu quero mais focar na área jurídica, né? Então, não estou muito preocupado com essa área também. Você é advogado? Eu sou bacharel em Direito. Sim. Mas você Sou quer bacharel ser em advogado? Direito. Eu sou bacharel em Direito, Ciências Contábeis, Teologia, tenho mestrado em Teologia e doutorado em Ciências da Religião. Caramba. Tanta Doutorando Só que em Direito. eu não atuo como professor. Eu trabalho como autônomo, tenho um escritório de contabilidade e trabalho como autônomo, presto serviço para empresas. E além disso, é Totalmente representante fora. das faculdades, né? Como? E além disso, é representante, né, da faculdade. Sim, claro. Eu represento a UniCV. Aqui é um polo, aqui no meu escritório é um polo, né? Aqui na minha cidade. Eu tenho um escritório, eu moro na minha casa aqui, tenho um escritório, tenho uma sala onde eu atendo os clientes. E aí eu peguei uma representação do polo da UniCV. E aí eu divulgo os cursos à distância. Então, indiretamente, eu trabalho na área de educação também. Sim. Indiretamente. Por isso que mas claro, o cara tem 2 ex-esposas, cara. Cada mulher que ele separou, ele deixou uma casa. Aí esses dias atrás, aí ele até fez um fim numa, rapaz. Você acredita? A mulher separou dele, mas foi lá e deu o golpe do baú nele, cara. Foi lá e fez um fim. Ele fez ela fazer um fim nela. 2 vezes. O golpe de misericórdia. Pegaram a lancha, né? Aí pegaram a lancha, agora é só o velho só. Aí ele botou esse apelido, velho da lancha. Só porque eu tenho 2 ex-mulheres e um monte de filho. 2 mestrados, advocacia. Rapaz, Banzoli, você ainda é solteiro, mano, mas o velho da lancha esse dia atrás aí mandou pra mim a foto. Olha quem tá querendo falar comigo aqui, Adolfo. Aí mandou a foto, 19 aninhos, querendo o velho da lancha. Mesmo sem a lancha. Eu falei, aí, ó, tá vendo? Tô fora. Por que eu falo que o cara é um homem de peso? Porque o cara é um homem de peso, velho. Respeito é pra quem tem. Os carinhas aí, 17, 18 anos de idade, lutando pra arrumar uma namorada e as meninas tudo correndo atrás do velho da lancha. Ela marcou encontro comigo e me deu um balão só porque eu não paguei um lanche pra ela. Você acredita? Já pediu um lanche pra mim, aí eu não mandei o Pix, né? E aí já me deu o balão, também já sumiu, nunca mais apareceu. Ela esperava uma lancha e não paga nem o lanche, né? Daí é complicado. Né? O cara não paga não faz nem um Pix no lanche, né? Miserável. Não, pra você ver. Ó a bomba. O Joab perguntou o seguinte pra mim aqui, tá, gente? Eu quero responder. Adolfo, você vai fazer mestrado quando? Cara, assim, quando eu pagar o velho da lancha, que eu dar a grana que eu tô devendo pra ele, quando eu pagar a grana que eu tô devendo pro Barba Negra, quando eu pagar 100 reais da fonte que eu tô devendo aqui, que eu ainda tenho que pagar, quando eu arrumar um emprego... Tá fazendo R2 ainda. Tipo assim, cara, depois que eu comprar uma casa, se eu conseguir pegar turma, se eu conseguir pegar uma aula fechada, igual eu tava conversando com o Banzoli aqui, se eu ganhar em torno de uns 4 a 5 mil, eu vou conseguir, no primeiro mês, pagar o que eu devo, no segundo mês, comprar um carrinho, aí, a partir do terceiro mês, juntar dinheiro para dar entrada numa casa ou construir minha própria casa, entendeu? Então, assim, dentro desses 2 anos, eu não tenho preocupação nenhuma, eu não tô focado em mestrado, eu tô focado em tentar sair da minha dívida e talvez comprar uma casa, se eu conseguir pegar turma fechada, entendeu? E aí se eu não pegar turma fechada... Vem aqui pro Mato Grosso, o salário do professor aqui é R$6.500, obra para você fazer aqui, tem de monte aqui, ó. Você é pedreiro, o serviço não vai faltar, e professor também não.
Mas, ô Breda, eu sou preconceituoso, mano. Eu nasci em São Paulo, eu vou morrer em São Paulo. Você tem medo do jacaré aqui do Mato Grosso, é? Aqui não tem É. jacaré, não. Mas Tem eu moro onça, do lado não. na cidade que eu moro aqui, eu moro aqui em Caçapava, eu moro em Caçapava e tem São José dos Campos, e do lado tem uma cidade chamada Jacareí. Ela é Jacareí porque a cidade era cheia de jacaré antigamente. Aí eles mataram o jacaré, mas a cidade continuou com o nome de Jacareí. Bom, o Pantanal aqui é bem longe, é 500 quilômetros de distância. Onça só tem um cerrado aqui perto. Aqui. Uma vez uma pegou um índio aqui e estraçalhou ele. Ele estava caçando um piqui lá e a onça pegou ele. Só tem onça pintada só. Mas, Quer encarar o gatinho? não, o Bonzola, ô Breda, eu tô estabilizado aqui, cara. Eu não tenho muito interesse, não, de sair do estado de São Paulo, assim, não, cara. Porra, eu morei 11 anos em Paraná, não tinha em Paraná, Maringá, não tinha um dia que eu Paulista, não quer saber de sair do São Paulo nem a pau, né? Mas nem a pau, cara. Ô, o frete aqui, pega um frete de alguma coisa, é R$10, tá ligado? Ah, vou comprar um negócio, é R$10 o frete, 12. Se eu for pro Mato Grosso, vou pegar um frete. Cara, a webcam que eu comprei pra você, que eu comprei na minha conta, que você mandou o dinheiro pra mim, eu comprei pra você, o frete pra mim era R$10, foi pro você 25. Você é louco, irmão? Não dá, não dá. Aqui é fim de mundo mesmo, aqui é fim de mundo, aqui é longe, aqui é longe. Fora que o cara que falou assim, ó, 6.500 pra professor, e o custo de vida? Quanto que é pra alugar uma casinha aí, ô velho da lancha? Uns 1.500, R$2.000. Você é louco, mano, com 1.500, R$2.000 eu alugo uma casa no centro da cidade aqui. Aqui R$1.300 você aluga uma kitnet. Com 3 cômodos. Tá louco. Kitnet. E aí na sua cidade, Banzolão, pra alugar uma casa aí? Eu não tenho nenhuma noção assim de preço, para ser bem sincero. Olha na OLX aí pra nós. Alugar casa OLX, preço mais barato. Alugar casa São José dos Pinhais. A impressão minha é um salão aí onde você faz a gravação? Sim, aqui é a parte de cima da casa. Eu estou encontrando na OLX aqui na minha cidade. Tem, achou aqui, 3.900. Não, aí 3.900 casa para alugar. Não, casa para alugar. Ele tem que entrar na casa para ver quais casas para alugar tem. O preço. Sim, aqui da conta que é casa para alugar. Isso. Menor preço. Tem outro aqui em 1.100. 1.100, você é louco. Mas é uma casinha bem simples. Esse daqui, um sobrado com 100 metros quadrados e 3 quartos, 1.750. Tá igual o São José dos Campos aqui. Aqui, São José dos Pinhais é uma cidade grande, ela já tá próxima de Curitiba, né? Aí não é tão caro, não. O aluguel aqui é absurdo aqui. São José dos Pinhais tem 330 mil habitantes, não é grande ainda. Cara, é do tamanho de Taubaté, pô. Taubaté é uma das... Taubaté é maior, né? Deixa eu ver. Taubaté é pouca coisa maior, mas é uma cidade importante já, né? Taubaté é menor, tá com 10 mil a menos, Taubaté. Mesmo tamanho. Ô, gente, eu vou finalizar a live aqui, porque agora já saímos do tema de educação, agora nós estamos falando de aluguel, de dinheiro, velho da lancha. Então, vou finalizar a live aí, cara. Muito obrigado a todos que assistiram. Vocês não fizeram muitas perguntas relacionadas à educação. Tinha que ter um representante de exatas. O velho da lancha, ele conta o dinheiro dos outros, pô. Ele conta... Já deu aula de matemática, não deu, velho da lancha? Dei, muito tempo atrás. Os alunos lembram dele até hoje, Banzolão. Conta a história aí. Como é que você começou a dar aula de matemática, velho? Aula de matemática? Faz tempo, já tem uns... uns 20 anos, mais ou menos. Eu fiz a formação pedagógica, né? Eu fiz como eu sou formado em ciências contábeis, aí eu fiz 1 ano de formação. Aí dei aula de inglês também. Metida a falar inglês também. Inglês e matemática. Mas foi boa a experiência, foi boa. Mais ou menos 1 ano eu dei aula. Nessa época eu trabalhava no fórum, né? Eu era servidor do fórum. Aí, através do fórum, que eu peguei o interesse pelo direito, né? Aí eu fui fazer a faculdade de direito também. O cara tá falando que o velho da lancha não sabe nem somar. Rapaz, ele tava me ensinando a fazer regra de 3 na calculadora. Ele tem um golpe ninja. É top. Mas é isso aí. Gente,
Muito obrigado a todos que acompanham a live. Banzoli, muito obrigado por ter vindo aqui trocar uma ideia aqui sobre educação, sobre suas formações. Também o Velho da Lancha. Ó, quem quiser fazer uma faculdade, faça com o Velho da Lancha. Onde é que a gente encontra você, Velho da Lancha? Vai no meu WhatsApp, né? 6699132313. Pode entrar em contato comigo. unicv.edu.br. Aí entra no polo lá, Polo Vertente das Águas, Primavera do Leste, Mato Grosso. Que polo, para você indicar seu canal do YouTube lá, Dr. Severino Breda, Direito e Teologia. O canal do YouTube. Ah, tá. Eu achei que você estava falando do polo. Dr. Severino Breda, Teologia Apologética e Direito e Liberdade Religiosa. São os meus canais. Certo. Ó, tem um cara aqui falando que vai mandar um nudes para você, hein, Velho da Lancha. Mas depende, tem 19 anos? Ô, Banzolão, onde é que a gente encontra você, meu amigo? www.lucasbanzolão.com. Nossa, foi tão rápido que eu acho que eu... Fala devagar, Banzolão. Fala devagar. Fala devagar, homem. Devagar. Pronto. Não, cadê? Pronto. Me encontrem no canal. Só digitar Lucas Banzoli, você encontra lá. No site www.lucasbanzoli.com. Que mais? No Facebook também, Lucas Banzoli, tudo Lucas Banzoli, Instagram, tudo, é só digitar meu nome lá, se encontra. Eu fiz essa brincadeirinha, todo mundo fala, quando o aluno meu perguntar, fala devagar, professor, eu falo, devagar. Isso aí, geralmente funciona. Bom, mas é isso, e obrigado pela live aí, foi bem legal, deu para desenvolver, mas eu estava com medo que não desse para desenvolver muito, porque foge da área de teologia completamente, né? Mas deu para desenvolver bem melhor, né? Veio muito bem. Ainda mais depois da entrada do Velho da Lancha, né? Quando o Velho da Lancha chega, a presença muda, né, velho? Vai ser. Obrigado aí pelos elogios aí. Eu não mereço tanto.